Olá, o meu nome é Mariana e eu sou museóloga. Nas duas primeiras aulas, nós falamos sobre restauro, sobre conservação preventiva e sobre a importância de aumentar a vida dos objetos. Mas afinal de contas, por que nós preservamos os objetos? É isso que a gente vai descobrir nesse vídeo. Visita museus, a gente vê uma série de objetos expostos. Vocês já pararam para pensar por que eles estão lá? Até pouco tempo atrás, as coleções em museus eram formadas por peças de valor histórico, normalmente calcadas em figuras notáveis, por peças de valores artístico e estético, considerados importantes, por peças de valores científicos, utilizadas para pesquisa ou mesmo por curiosidades. O patrimônio, de uma forma geral, era pensado dessa forma. Normalmente eram valorizadas todas aquelas ideias que representassem algo belo, algo historicamente importante ou algo de valor científico imensurável. Com o passar do tempo, nas últimas décadas, a noção de patrimônio se alargou. E a gente pensa em valores representativos, em valores simbólicos, em valores afetivos também. Ou seja, as coleções em museus elas não precisam ter um valor monetário, elas não precisam ter um valor estético, elas não precisam necessariamente ser calcadas em curiosidades. Elas podem ter um valor representativo para uma comunidade, para um grupo de pessoas. As pessoas podem ver naquele objeto uma parte da história delas. Se a gente pensa em museus de cidades, em museus de regiões e em museus de comunidades menores, em vilas, em bairros, a gente tem exatamente essa ideia. Pequenos grupos que escolhem e selecionam objetos que contam a história daquele espaço. Normalmente são objetos cotidianos, que acabam mudando de status quando eles entram no museu. E o que eu quero dizer com essa mudança de status? Quando um objeto cotidiano deixa de ser um objeto cotidiano e ganha um valor representativo. Bom, vamos pensar em um objeto do nosso dia a dia, um relógio, por exemplo. O relógio, ele serve para ver as horas. Ele pode ser feito de diversos materiais, ele pode ser feito até mesmo de ouro, sendo um relógio caríssimo, ou de uma marca famosa, ou ter pertencido a alguém famoso, mas ele pode ser simplesmente aquele relógio de parede que está na nossa casa para ver horas. Quando ele entra no museu, ele ganha um status diferente. O relógio que entra no museu, ele não serve mais para ver horas. Claro que ele pode estar funcionando, mas isso é irrelevante. O importante é o que se compõe através dele. A gente pode montar diversas exposições falando sobre relógios. A gente pode falar sobre as mudanças de tecnologia, pensando em relógios de bolso, em relógios de pulso, em relógios digitais, e hoje em dia que a gente praticamente não usa mais relógio e vê as horas no celular. Essa pode ser uma história contada pelo relógio. Ele pode ser um relógio que tem um significado muito importante para determinada comunidade. De repente, ser o relógio da torre de uma igreja que passou por diversos momentos na cidade. A gente pode pensar nos materiais utilizados para aquele relógio. Sendo um relógio de plástico, um relógio de ouro, um relógio de ferro. Enfim, a gente tem infinitas histórias que a gente pode contar com o mesmo objeto. É exatamente essa mudança de status. O relógio do uso cotidiano, ele serve para ver horas. O relógio, quando ele entra no museu, ele serve para contar inúmeras histórias. Um outro fato que demonstra essa mudança de status é que esse objeto, ele passa a não pertencer mais ao circuito econômico. Quando a gente tem um relógio, a gente pode vender esse relógio ou a gente pode comprar um relógio novo. Mas o relógio do museu, a gente não pode fazer isso. Justamente por ele ter um valor simbólico, ele não está mais aberto para vendas e compras. Não é claro que os museus podem vender seus acervos, mas existe toda uma legislação voltada para isso, não é algo tão simples. E avaliar peças que estão em museus e peças que estão fora de museu pelo seu valor é completamente diferente, justamente porque tem esse valor simbólico agregado ao valor material da peça. Quando a gente pensa também em um objeto de museu, essa questão simbólica ela vai ser a parte imaterial relacionada ao objeto. A gente fala bastante, a gente escuta muito falar sobre o patrimônio material e o patrimônio imaterial. O patrimônio material é tudo aquilo que é palpável, é tudo aquilo que é tangível, aquilo que dá pra gente tocar, como uma edificação, como um monumento. Aquilo que é imaterial é algo que a gente não pode tocar, são os modos de fazer. São as tradições orais passadas de geração para geração. É a nossa língua, são as nossas expressões, é a dança, a música, tudo isso é imaterial. Quando a gente pensa em objetos de museu, eles são assim também. Eles têm a parte física deles,
que seria o objeto em si, e eles têm a parte simbólica, que é essa parte que a gente está falando representativa. E muitas vezes elas estão intimamente atreladas. A gente pode ter um objeto que representa uma forma de fazer. Por exemplo, existem comunidades em que as pessoas utilizam tachos de cobre para fazer doce. Por exemplo, em Pelotas isso acontece comumente, ou em cidades do interior. O tacho de cobre ele vai ser um elemento físico que vai representar um modo de fazer da culinária. E a gente pode pensar isso em muitas outras coisas também. Se a gente tem, por exemplo, um figurino usado para o carnaval, esse figurino ele pode representar toda a festividade que está em volta dele. Ou um traje típico das congadas, por exemplo. Isso vai também representar a parte imaterial, a gente tem um objeto que vai nos remeter a isso. E por que a gente coleciona objetos e acondiciona esses objetos em museus? O museu, historicamente, ele tem um papel de guardar aquilo que é importante. Depois da Revolução Francesa, onde muitos monumentos, onde muitos espaços foram destruídos, a sociedade começou a se movimentar para pensar na preservação. É a partir desse momento que surge a ideia de patrimônio cultural. E nesse mesmo momento, praticamente junto, surge a ideia de acondicionar os objetos em espaços. E esses espaços são os museus. Então, todos os prédios, os monumentos, as igrejas, eles são tombados. Eles passam por esse processo de patrimonialização, de mudança de status através do tombamento. As obras de arte e objetos que pertenciam à monarquia, que a partir de então não existiam mais e passavam a pertencer ao Estado, elas tinham que ser atuteladas, elas tinham que ser guardadas, salvaguardadas em algum lugar. E o lugar que foi escolhido para isso foram os museus. Então, todos os objetos que mudavam de status, que eram patrimonializados, no caso dos objetos a gente usa o termo musealizados quando eles entram nos museus, mas é basicamente a mesma coisa, essa ideia de mudança de status que eu estou falando tanto, eles passaram a condicionar esses objetos. E desde então, é um processo social que acontece em praticamente todas as sociedades ocidentais. Nós guardamos objetos em museus, porque eles são os espaços em que nós acreditamos que eles estarão bem guardados e que eles serão mantidos para gerações futuras. E aí que entram todas aquelas questões que nós conversamos nas aulas passadas, sobre a conservação preventiva, sobre a conservação curativa e sobre o restauro, sobre fazer com que a vida dele dure mais. Quanto mais tempo durar a vida de um objeto, mais pessoas vão ter acesso a esse patrimônio, mais pessoas vão poder se sentir representadas, mais pessoas vão poder dialogar com ele. A gente está pensando nisso em larga escala, pensando em países, em cidades, em bairros. Vamos tentar pensar isso em uma pequena escala, aqui na nossa casa. Sempre existem objetos que têm um valor sentimental, que têm um valor simbólico para a gente. E que a gente quer que esses objetos eles sejam transmitidos de geração para geração. A gente quer que as outras gerações tenham acesso a eles. E a nossa atividade da semana é exatamente sobre isso. Vocês vão selecionar um objeto, tirar a foto dele e escrever por que vocês gostariam de preservar esse objeto e qual o valor simbólico que eles têm para vocês. Eu vou dar um exemplo do meu cotidiano para ficar um pouco mais fácil de entender. Eu tenho uma máquina fotográfica antiga. Ela era do meu avô, mais ou menos da década de 40. Meu avô tirou muitas fotos com ela e ele gostava de fotografar como um hobby. Quando ele morreu, meu pai ficou com essa máquina. Meu pai usou a máquina por um tempo, mas ela já não era uma máquina moderna, ele acabou trocando para máquinas mais recentes e continuou fotografando por hobby. Depois, eu herdei a máquina. Eu gosto de tirar fotos por hobby também. E essa máquina, ela já não serve mais para fotografar há muito tempo. Ela perdeu o seu valor utilitário. Nem eu, nem meu pai tiramos fotos com ela praticamente. Mas ela passou a ter um valor representativo, simbólico, tanto para mim quanto para ele. Que é essa ideia do prazer de tirar as fotos, que é essa ideia do hobby por tirar fotos. E eu pretendo, no futuro, passar essa máquina para meus filhos. Justamente com essa ideia simbólica. Eu sei que eles não vão tirar fotos com ela, mas mesmo assim eu gostaria que ela fosse preservada e que ela contasse um pouco dessa história, do meu avô, do meu pai e minha. Claro que esse é um exemplo simplificado para a gente pensar nessa mudança de status, de algo utilitário para algo simbólico. E eu aguardo que vocês façam o mesmo e me enviem a atividade pelo Google Sala de Aula. Qualquer dúvida, só falar comigo. Então é isso. Tchau, tchau!